Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí falando da partida entre Corinthians e Fortaleza, partida que aconteceu na Neoquímica Arena, 1-1. O gol do Fortaleza marcado pelo Zé Wellison e o gol do Corinthians marcado pelo Yuri Alberto. E um jogo polêmico, né, onde Fortaleza reclama aí 2 pênaltis não marcados, mas tá tudo em aberto. Fica para a próxima terça-feira a decisão da vaga na final. Com certeza no Castelão para o Fortaleza vai ser diferente. Mais de 60 mil pessoas estarão presentes. Então, se o Fortaleza jogar o que vem jogando, que joga um futebol melhor do que o do Corinthians, tem tudo para passar para a grande final. Antes de soltar o vídeo aí para a gente estar analisando, reagindo àquilo que os comentaristas falaram da partida, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Se fizer um cara a cara, eu concordo com você. Entre um time e outro, provavelmente vai ganhar o Corinthians. E acho até que com facilidade, se você considerar história, capacidade, etc. Todos eles, você pegar ali. Mas se pegar momento... se pegar momento, pegar momento é outra conversa. E bola jogada, e coletivo, e time, é óbvio que o Fortaleza está muito mais pronto do que o Corinthians. Eu coloco agora, diante desse 1-1, 70-30. Porque o Corinthians tem essa mística de acreditar que pode ir para os pênaltis. Veio se arrastando com isso e ganhando nos pênaltis, não foi assim? Sim. Está confiando muito no Cássio. Total. Para variar. Foi assim que tirou o Boca da Bomboneira, porque ele não pode tirar o Fortaleza do Castelão. Sim. Claro. Entendeu? Então, agora, uma hora não funciona, né? Com o Ituano dentro de casa não funcionou. Eu ia falar isso, exatamente. Com o Ituano a coisa não deu certo. Não é 100%, mas é a expectativa. Você imaginar o Corinthians ir lá ganhar o jogo, pode acontecer, é futebol, mas é difícil, hein? É difícil. Agora, ontem, o que a gente viu? O Fortaleza também que tirou o pé depois que fez o gol. O começo só deu Fortaleza, tava, sim, aquela história, o gol estava nascendo, estava amadurecendo, vai acontecer, acabou até acontecendo numa bola parada, aquela confusão lá, foi pênalti, foi empurrão ou não foi empurrão, enfim, a gente vai falar. Daqui a pouco tem o Simon aqui com a gente. Pode falar sobre isso, mas enfim... Tava todo mundo vendo, Fortaleza vai chegar. Lado esquerdo ali, então, olha, tava fácil de entrar e jogavam o Fagner para dentro para deixar o lateral descer, faziam... Tava dando Fortaleza. Quando faz o gol, aí o Corinthians, tenho que jogar, cara, quem tá em casa sou eu. Aí dá aquela despertada, mas já tava no prejuízo. E aí encontra no Renato, né, o craque do time, uma bola maravilhosa para o Yuri, que, tão contestado que fez uma finalização muito eficiente de centroavante. E a bola chegou redonda para ele, né? Finalmente também, porque o que vem de pedrada pro Yuri é brincadeira. Não, exato. É fácil reclamar do Yuri também, né? E chegou do jeito que ele sabe mais jogar. Ontem ele até fala na entrevista que está aprendendo a jogar de outro jeito, mas o negócio dele é aquilo ali, atacar espaço. Exatamente. Ponto futuro, sempre. Entrou, atacar espaço, foi o gol com a cara dele. É isso aí. Aí ele fala na entrevista, não, agora eu também estou querendo segurar mais a bola, estou querendo fazer pivô, tal, que não é a dele, muito. A dele é exatamente esse gol. E aí, segundo tempo, já foi mais os dois com medo de perder, na minha opinião. Entendeu? Porque o Fortaleza estava bom. Estava ótimo. Nos bastidores a gente sabia que o Fortaleza assinaria um empate aqui com prazer, né, para decidir em casa. E o Corinthians aí fica com medo de se expor, por mais que tenha ido para frente. E se eu tomar um gol aqui e perder em casa, aí a vaca já vai para o brejo de uma vez só. Então fica aquele jogo chato, né? Porque dos dois lados, o Luxemburgo tem a famosa frase que o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. É maior do que a vontade. Quando o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar, a coisa não vai funcionar. E com ele tem acontecido isso. Já vimos isso na Copa do Brasil? Mais que não seja o estilo que ele, né, protagonizou o tempo todo, um técnico ofensivo. Com esse Corinthians aí, como acho que tem mais ponto forte a defesa do que o ataque, aí quando chega o momento do jogo, eu falo, vamos ficar aqui segurando e ver o que acontece lá no próximo jogo. Foi uma frustração para o torcedor, mas algo esperado. Eu acho que esse Fortaleza aí tem toda a condição de ser campeão, inclusive. Sim, sem dúvida. A gente tá vendo imagens da confusão, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Foi confusão no meio da torcida do Fortaleza, torcidas organizadas. O Marcelo Paes, o presidente, se manifestou depois do jogo, muito chateado com isso. Né? E se for contra o Defensa,
O curioso é que é o Fortaleza jogando na La Fortaleza, que é o estádio lá, né? Contra o time que era do Vojvoda. Exatamente, vai ser curioso. Mas, enfim, não acabou. Claro que o Fortaleza fala isso com uma expectativa diferente, né? O Luxemburgo tem que falar mesmo. Aqui é Corinthians, aqui é a camisa e vamos lá, porque ele passou por isso, né? Já se classificou, já chegou até aqui com esse tipo de problema, tendo que levar para os pênaltis. Não é agora que ele não iria acreditar nisso. Mas o Fortaleza acho que viajou bem feliz com esse empate. Eu acho que é muito pouco acreditar nos milagres ou coelhos da cartola que o Renato Augusto possa tirar, ou acreditar nos milagres do Cássio. Eles existem. Sem dúvida. Eles existem, a gente já viu. Mas você ficar refém disso, eu vi gente falando, de repente o 1-1 não foi tão ruim, porque vai lá, quem sabe empata, pênaltis, Cássio. Não dá para viver disso, como disse o Mauro, uma hora isso dá problema. E assim, Pedro, para te passar, Só aproveitando, já que você falou que eu ia falar muito, eu vou falar só no começo. Não, é que o Luxemburgo ali, ele cita um pouco o jogo que o Corinthians fez lá agora, que perdeu de 2-1. Era outra característica, era campeonato brasileiro, outra conversa. Campeonato brasileiro, etc e tal. Mas eu estava olhando aqui, o Fortaleza finalizou 23 vezes lá e o Corinthians 6, tá? Nesse 2-1. Foi um erro individual, foi isso, foi aquilo. Mas você olha os números e vê quem é que procurou ganhar o jogo, né? E já são 3 confrontos entre a Corinthians e Fortaleza esse ano, os 2 na Arena, o Fortaleza empatou, saiu na frente, tomou empate, 2 gols do Yuri Alberto, inclusive, Sim. E ganhou o jogo fora. Então, assim, no confronto, o Fortaleza está levando vantagem. Agora, assim, é impressionante, né, Pedrão? Porque assim, você começa o jogo, o Fortaleza dominando e tal, o Fortaleza faz o gol, o Fortaleza melhor. Aí o Corinthians consegue o gol na jogada do Renato Augusto, o Fortaleza meio que sente o gol e tal, controla no segundo tempo. Quando o Corinthians tenta ir para frente, ele vai de uma forma até desorganizada. Jogador trocando posição de uma forma que não é consciente, isso aqui foi treinado. Não, os caras vão trocando, eles vão tentando fazer do jeito que dá. E aí a defesa também fica um tanto exposta, a gente percebe movimentações estranhas até. É o Fábio Santos tentando buscar a marcação, o Veríssimo também, eles trocam, daqui a pouco abriu, não tem ninguém para cobrir. É um negócio maluco, Pedro. William, um abração a você, ao Mauro aqui com a gente, Joãozinho, que já é de casa, o fã de esporte. Dá para dividir o jogo em algumas pequenas amostragens assim. Em todas elas, o Fortaleza sabia o que estava fazendo. Exatamente. O Corinthians não sabia o que estava fazendo. É isso, é o resumo da história. O Fortaleza, ele decide que ele vai pressionar, subir a marcação, deixar o Corinthians confortável, buscar um gol e tentar sair na frente. Ele consegue. Num segundo momento, o Vojvoda fala isso na coletiva, né? Que a gente até debatia ontem aqui depois do jogo, se tinha sido algo de baixou demais, recuou demais. Não, foi algo pensado. E ele fala isso, é um mata-mata. Ele sabe onde pode ganhar lá na frente ou não. Então, o Fortaleza decide subir a pressão e executa bem. O Fortaleza decide recuar. Acho que vacila em muitos momentos. Inclusive no lance do gol, se eu não me engano, é o Tite que sobe um pouco mais para dar o bote. O Roberto corre por trás. E aí tem a genialidade. Aí você precisa analisar o lance do gol. A gente falava também ontem. O Fagner dá um bote no meio de campo, não necessariamente aquilo ali é algo organizado de um bloco defensivo. O Fagner estava por ali. Não é que ele sempre dá um bote no corredor central. Não, ele atua de uma outra maneira. Mas aí tem a qualidade. Tem o Chapéu, tem outro. Acho o Renato. Renato é só o tempo dele entender qual é a movimentação, é o que ele precisa, é um tempinho e um passe. E acho que o Roberto finaliza bem. A partir dali tem um volume do Corinthians, mas um volume descoordenado. Tem muito mais presença do que exatamente efetividade. E o Fortaleza suporta. E no segundo tempo, o Fortaleza entende que o empate para ele é bom negócio. Ele sabe contra quem ele está jogando, onde ele está jogando e aonde ele vai decidir. Então, quem controla o que vai ser o jogo é o Fortaleza, não é o Corinthians. Porque tem a bola, ele também tem um pouco da declaração do Lucha depois do jogo, né? O Vojvoda, ele começa a rodar o time... Repete o nome para o Lucha entender, por favor. Ai, meu Deus. Vojvoda. Vojvoda. Como é que é, João? Vou de quem? Parte do personagem para tentar... Ele mete um louco, ele mete um louco. É para ele falar de tudo, da bola. Isso. O Vojvoda começa a rodar e ele tem os seus jogadores. Se ele não tem um elenco mais caro, digamos assim, mais estrelado que o do Corinthians, ele tem um time que ele sabe quais são os 11, ele sabe quem é o 12º, terceiro, quarto, quinto. Ele começa a rodar. E o Fortaleza mais fresco, ele chega. Ele bate de fora, ele tem chance de fazer um segundo. O Corinthians com a bola, você não consegue dizer o que é o Corinthians. Não, porque o Corinthians ataca assim, ele tem um movimento assim coordenado e ontem não funcionou. Não, você não sabe. Não. Você não sabe. Você tem o Fagner que pode tentar ultrapassar, você tem uma bola do Renato para ele procurar alguém. São sempre situações pontuais, específicas, individuais, para tentar alguma coisa. Ou lá atrás, se a bomba estourar, tem o Cássio para defender. Você falava, eu concordo, a gente debatia isso ontem no programa, da movimentação daquele lado esquerdo, você tem o Veríssimo com o Fábio. O Fábio sempre foi um cara de marcação, de contenção, de saber como proteger. O Veríssimo, ótimo jogador, excelente jogador. Então, em tese, aquilo ali tinha que estar bem protegido.
mas tem sempre o Veríssimo saltando para cobrir alguma coisa, ou o Fábio tem que se deslocar para cobrir. Aí que a abre coisa espaço. fica bagunçada. O próprio Fortaleza lance do gol de explorou cabeça, isso. o próprio lance do gol de cabeça, você não imagina o Corinthians sofrendo tanto com esses homens ali, Fagner, Gil, Fábio, agora o Veríssimo. Lucas. Você não imagina ele sofrendo tanto por questão de posicionamento. Não me vem falar negócio de empurrão, sabe? É uma coisa que movimentou um pouquinho o Fortaleza, já tirou, sabe, o posicionamento, já tirou a referência do Corinthians. Então, tem muito mais um time do outro lado ciente e sabedor do que faz. A coletiva, depois do jogo, mostra. Vou ver tranquilo. A gente veio pra cá, a gente tinha uma ideia. Empatar com o Corinthians para resolver em casa é ótimo negócio. Eu acho que ficou melhor pro Fortaleza. E quando você olha pro Fortaleza, você sabe que ele entende o que precisa ser feito na semana que vem. E do Corinthians? O Lucha pode ter uma ideia. Que ideia? Você não sabe qual é? É essa aí, bola no pé do Renato para deixar o Yuri passando? Isso. Isso aí vai acontecer. Mas talvez não vai acontecer toda hora no Castelão. E aí vai ter um Fortaleza muito mais incisivo. E a notícia é, quando o Fortaleza é mais incisivo, pressiona e sobe para jogar, ele causa estrago na defesa do Corinthians. Quando ele recua, fica melhor pro Corinthians. Eu não imagino um Fortaleza com um bloco tão baixo em casa, com a torcida precisando fazer o resultado para uma vaga histórica. Então, o desenho do que a gente pode minimamente projetar para o jogo da volta, ele é favorável ao Fortaleza. Pode ter um Corinthians se segurando, sabe-se lá como, com o Cássio, com a Trave, com o São Jorge, com a Camisa. Pode ter. Teve já nas quartas de final. Claro. Agora me pega muito, eu anotei aqui ontem que o Lucha é perguntado sobre o que esperar. Por que o torcedor pode acreditar? Por que dessa vez, diferentemente das outras, quando tem que fazer o resultado fora, né, antes de fazer em casa, o torcedor pode acreditar. Ele não consegue explicar algo do ponto de vista, vamos fazer assim, é sempre nossa camisa. Olha a nossa camisa, nós somos fortes e nós temos condições. São argumentos que você fala, tá, e aí? Apostando na mística, né? Mas é pouco, né, Mauro? É pouco. E outra, assim, eu não imagino lá o Corinthians tendo, até porque eu não vejo condições do Corinthians fazer isso, como não faz nem em casa, muito menos fora, é uma atitude como a do Fortaleza, que foi para cima fora de casa. Não dá para imaginar. E o Guilherme sabe que o Fagner embarca bem, e aí várias vezes ele falou, preciso tirar o Fagner daqui, aí ele caía para dentro, o Fagner ia para dentro, para que o lateral, o Bruno, entrasse. Sim. Então são coisas pensadas. Talvez acho que até na hora que sai o gol, o Fagner está no meio, porque o Guilherme tinha empurrado ele para o meio, que era para o Bruno descer. Sim. E aí ele está numa posição que ele recupera a bola e sobra para o Renato Augusto dar o passe. Não, acho que... Ontem me perguntavam, né, que jeito você espera o Fortaleza? Eu nunca imaginei que ia ser defensivo ali, vão segurar desde o começo. E não foi mesmo. Não foi mesmo. É um time que vai para cima ofensivo. Agora eu fico olhando assim, bom, você faz um cara a cara, o Corinthians é melhor e tal, mas você olha para o banco, para as opções, aí se questiona, vamos o banco é complicado, isso é verdade. Começar com Wesley, aí é um ponto importante, presidente. É difícil. É um ponto importante, porque podemos com certeza... Boa tarde, William, boa tarde, Pedrão, mal presida, aos fãs e às fãs de esporte. A gente pode sim criticar e devemos criticar a atuação do Corinthians em casa, num jogo de ida que precisava fazer um resultado interessante. O F90 teve um rendimento muito melhor dentro da Neoquímica Arena do que o Corinthians. Garoto, olha que você é maravilhoso. Essa aí ele ensaiou. Ele ensaiou. Isso aí nada. Ele tá cavando a vaga aqui, rapaz. Tava bonito. Gostei do sambinha, você cantando também, Pedrão. Bonito é demais, mas tava simpático. Não, tava bonito o ambiente. Tá bom. A gente tava simpático. Mas assim... A partir do momento que a gente analisa o time titular, né, o Veríssimo entrando no lugar do Murilo, aí o que o Luxemburgo também pode inventar para modificar esse time? Ele já está com o Wesley como titular, que eu acho que deve ser titular mesmo, porque o menino faz uma fumaça, e quando não é titular, o Luxemburgo é questionado do porquê o Wesley não começar o jogo. Aí o menino ontem teve uma atuação, acho que muito individual, tentou muito resolver sozinho. O que você faz depois? Ele é meio isso, né? Ele é muito isso ainda, acho que falta um amadurecimento. Você vai ter o Mosquito e o Romero. Você já vendeu. Antes tinha o Adson ainda, né? Você podia pensar num Adson. Então, a forma que a diretoria geriu essa temporada do Corinthians faz com que o elenco fique fragilizado e mais complicado ainda de buscar um resultado contra um Fortaleza que tem o 12º jogador, que tem o 13º jogador, que o Vojvoda pensa e sabe como cada atleta vai se posicionar dentro de campo para fazer com que o Corinthians, que é um time que hoje... É um time? O Corinthians é um time? Não. O Corinthians não é um time. Quando você pensa em time, você está falando de sentido coletivo. Coletividade então ele sabe não fazer com que esse time fique cada vez mais fragilizado. É culpa do Luxemburgo também? Sem dúvidas, mas é muito fácil a gente colocar só na culpa do professor.
Eu acho que assim, o elenco foi cada vez mais a partir, principalmente da saída do Roger Guedes, foi se fragilizando. Assim, José, eu acho o seguinte, até para devolver para ti, daqui a pouco tem o Simon, hein? Rapidinho. Eu concordo que o banco do Corinthians é um banco que não te dá grandes opções. Lateral esquerda, William, do momento o Fábio Santos não está bem, você vai ter o Bidu, e aí? E o Bidu tomou um come do Marinho na semana passada, que é brincadeira, né? Então tem isso. E o Marinho foi bem ontem de novo, mais uma assistência do Marinho. Mas não precisava ter pulado tanto, que aí era pênalti, né? Exatamente. Mas aí é o Marinho, né? Aí é o Marinho. Aí estamos falando do Marinho. Foi o Marinho de verdade. O negócio é o seguinte, realmente você olha para o banco e de repente no segundo tempo você fala, putz, a solução é o Romero. Isso aí diz muito sobre o banco do Corinthians. Não que o Romero não tenha a sua história no Corinthians e tudo, mas não é para ser uma solução assim e tal. Mas eu acho que do ponto de vista da organização, a gente falou do coletivo, o time com as peças que tem, o 11 do Corinthians, as peças que tem, tá? Ele pode render mais. Mas qual é o 11 do Corinthians, William? Cadê o Matias Rojas ontem, por exemplo? Então, mas o Matias Rojas estava machucado. Exatamente, estava machucado, mais uma vez. Tá? O que você tem, às vezes, o 11... O Renato pode ficar um jogo ou outro fora. Ontem o Juliano foi titular, né? Que normalmente você tem ele no banco. Foi uma loucura também, né? Também. Juliano aberto ali também não deu certo. Não deu certo. E a gente já previa isso antes do jogo começar. O Luxemburgo achou que ia dar certo, enfim. Então, eu acho que, assim, parece que é um time mal treinado. Entendeu? O problema é que, assim, era para o Corinthians ser muito melhor do que ele é. Não era para o Corinthians estar brigando por título no brasileiro, nem nada. Mas era para o Corinthians estar numa condição melhor. Mesmo com um treinador que pegou o bonde andando. Exatamente. Outros treinadores pegaram o bonde andando aí e conseguiram... Ramon Dias, vamos, né? Podemos dar o exemplo do Ramon, que chegou depois? Entendeu? É um time que é organizado, é um time. Você olha o Vasco, é um time que joga futebol e tal. Um elenco menos qualificado. E bem menos qualificado. Uma situação de muito mais pressão. Exatamente, na zona do rebaixamento. Então, assim, saiu agora. Então, assim, é um time mal treinado. Esse é o problema. Esse é o problema. O que eu vejo, que aí tem questão do Luxemburgo, é um time mal treinado. E muitas vezes um time que tem problemas coletivos, isso afeta o individual. E outra coisa, William, o Pedro já frisou a lateral, brinquei aqui da lateral esquerda e etc. É muito complicado quando você analisa o Fábio Santos, após o jogo contra o Grêmio, foram 3 gols saindo pela lateral esquerda. Corinthians na Copa do Brasil contra o São Paulo. Fica nítido que o Dorival pensou antes do jogo, vamos atacar o Corinthians pelo lado esquerdo. O Corinthians está virando um time manjado. É um time que... E não importa se é o Fábio Santos ou se é o Bidu, você não tem peças ali. A gente pode falar que o elenco não é ruim, ok, mas foi mal montado. Né? E aí você vê o Piton bem no Vasco, por exemplo. Tem uma questão de faixa etária que aí eu concordo com você. Que o Vitor Pereira já falava. Sem dúvida. Você está do outro lado montando, você sabe que você consegue desequilibrar, você vai criar uma situação no meio que vai ter que atrair o Fábio, vai passar alguém pela esquerda e a recomposição não está boa. Isso aí é... E sobre a comparação que você fez dos treinadores, porque muito acho que já foi falado, né, sobre o não time, treinamento. Qual foi a postura para o comparativo? Rápido. Qual foi a postura do Ramon Dias quando o Vasco joga mal durante boa parte do tempo? Ele é sincero, ele fala, ele analisa. E vence o América com gol no final. Sim. Ele analisa claramente, é transparente. Do Lucha a cada atuação mais apagada, mais abaixo do Corinthians? Mais ou menos. Tomamos 4 do Grêmio, mas fizemos 4. Então, é isso. Então, assim, você também não consegue. Aí você pode pensar, não, mas é o jeito do Lucha. Mas aí o Yuri Alberto vai ontem para a coletiva e diz que o empate foi um ótimo negócio. Então parece que a coisa está se espalhando ali, que aquilo ali de fato realmente está bem, e não está. Como o Corinthians é muito grande, a gente fala muito do Corinthians e que hoje espera que eles estivessem no outro patamar e tal. Mas eu vou te falar, se o Corinthians tivesse Rossi, Peck, Verratti, estaria melhor do que as opções que o Lucha tem. Você acha, Mourão? Para entrar. Para entrar, sem dúvida. O Pedro. Não, iriam jogar, né? Iriam jogar. O Verratti seria titular. Ia ter que deslocar o Yuri montar ali um esquema para ele e o Yuri jogarem. Eu não vou de Wesley aqui, eu vou de Rossi na direita, eu vou de Peck. Pode ser. Eu digo ofensivamente, são mais opções. A gente discutia ontem A gente discutia ontem no programa. Vou chamar o Simon, hein? Peraí, vou chamar o Simon. Coitado, tá lá esperando. É que a gente empolgou aqui. A gente falava ontem, o Yuri Alberto no Fortaleza, se jogasse no Fortaleza, talvez fosse melhor abastecido. É uma questão. Claro, talvez fizesse mais gols, tivesse uma condição melhor. Só para pegar o exemplo do Verratti para a gente ouvir o Simon, é o desenho. Não adianta você ter o Yuri Alberto e viver de chutão. O Yuri Alberto não vai ficar te dando essa parede. O Verratti é outro jogador, eu acho que o Yuri Alberto tem outra qualidade. Só que é o que você espera de cada jogador. Ontem, quando você acionou o Yuri para ele correr no espaço, para a bola chegar, para ele finalizar, fazer a dele. Ele te deu o gol. No início do jogo, quando o Fortaleza te pressionou e o Corinthians só botava a bola para frente, quebrava para frente, e ele lá sozinho batia a bola nele, briga com o zagueiro e não sai nada daquilo ali. Por isso que ele disse que está aprendendo a ver se faz esse pivô, porque não é a dele essa. Quando você investe e contrata o Yuri Alberto, não é para ver se ele vai fazer de pivô.
O pivô pode ser o plus. Você tem que lógico. fazer o time jogar e entender a característica dele. Eu acho que é isso que é a dificuldade do Corinthians hoje. É isso. O que você falou. Então daí, pessoal, foi o debate onde os comentaristas falaram aí da partida entre Corinthians e Fortaleza, 1-1 no primeiro duelo. Terça-feira que vem teremos o segundo duelo no Castelão e aí será a torcida do Fortaleza que vai fazer a festa e vai empurrar o Leão aí rumo à classificação. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.